Ser mãe solteira nunca foi fácil. Desde o momento em que segurei Mateus nos braços pela primeira vez, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas eu jamais poderia imaginar o que estava por vir. Minha rotina era uma correria. Trabalho o dia todo. Corro para buscar Mateus na creche. Chego em casa exausta. E à noite, enquanto ele dorme, tento lembrar que ainda sou uma mulher. Mas essa parte de mim parecia morta. Foi por isso que baixei o Tinder. Não esperava muito. Só alguém para conversar, trocar mensagens, sentir que minha vida não era apenas trabalho e maternidade. E então, ele apareceu. Leonardo. Alto, sorriso encantador, um jeito carinhoso de falar. Não era como os outros homens que já conheci. Desde o primeiro dia, ele se mostrou interessado, gentil, compreensivo, nunca forçou nada, nunca me pressionou, apenas ouviu. Você é incrível, Letícia. Não sei como consegue fazer tudo sozinha. Eu sorria, sentindo um calor no peito. Depois de tanto tempo, alguém parecia me enxergar de verdade. Com o passar das semanas, ficamos cada vez mais próximos. Trocávamos mensagens o dia inteiro. Fazíamos chamadas de vídeo à noite. Às vezes, ele me pedia para mostrar Mateus na câmera, e eu cedia. Ele é lindo. Parece ser um menino esperto. Fiquei surpresa com o interesse dele pelo meu filho. A maioria dos homens fugia ao menor sinal de responsabilidade, mas Leonardo parecia diferente. E eu estava começando a acreditar que talvez tivesse encontrado alguém especial. Depois de algumas semanas, Leonardo sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Escolhemos um parque próximo de casa. Quando ele chegou, senti um frio na barriga. Ele era ainda mais bonito do que nas fotos, e seu olhar transmitia algo que não consegui identificar de imediato. Finalmente, ele disse abrindo os braços. Nos abraçamos e seu perfume ficou preso em minha roupa. O encontro foi perfeito. Passeamos, conversamos sobre tudo, e ele não parava de perguntar sobre Mateus. Será que posso conhecê-lo? Hesitei. Nunca tinha apresentado um namorado ao meu filho antes. Mas Leonardo parecia tão natural, tão carinhoso. No dia seguinte, o convidei para vir até minha casa. Quando Mateus o viu, se escondeu atrás de mim. Ele é tímido, expliquei. Mas Leonardo sabia exatamente como agir. Sentou-se no chão, pegou um carrinho de brinquedo e começou a brincar sozinho. Aos poucos, Mateus foi se aproximando. Uma hora depois, os dois estavam rindo juntos. Meu coração se encheu de esperança. Naquela noite, enquanto colocava Mateus para dormir, Leonardo me olhou com um brilho estranho nos olhos. Você merece ser feliz, Letícia. E Mateus também. Eu sorri, acreditando que, pela primeira vez em muito tempo, isso poderia ser verdade. Os dias passaram e Leonardo se tornou uma presença constante em nossas vidas. Mateus já não era mais tímido perto dele. Pelo contrário, sempre corria para abraçá-lo quando ele chegava. Eu me sentia cada vez mais confortável ao lado de Leonardo. Ele me tratava com carinho e demonstrava um cuidado genuíno com Mateus. Talvez, finalmente, eu tivesse encontrado alguém com quem pudesse compartilhar minha vida. Foi então que, numa noite de sexta-feira, ele fez a sugestão que mudaria tudo. Letícia, você nunca tem tempo para si mesma. Quando foi a última vez que saiu para se divertir? Sorri, cansada. Não lembro. Desde que Mateus nasceu, minha vida gira em torno dele. E se você tirasse uma noite para si, eu poderia cuidar dele. A ideia me pegou de surpresa. Não sei, Leonardo. Nunca deixei Mateus com ninguém além da minha mãe. Você confia em mim? Não confia? Ele segurou minhas mãos com firmeza. Ele já gosta de mim. E você merece relaxar um pouco. O tom dele era convincente, como se realmente estivesse preocupado comigo. Depois de muito insistir, cedi. Uma parte de mim se sentia culpada,
mas a outra queria acreditar que estava tudo bem. Na noite seguinte, coloquei Mateus para dormir e saí para jantar com uma amiga. Leonardo me garantiu que cuidaria de tudo. Eu deveria ter ouvido o aviso no fundo da minha mente. Quando cheguei em casa, algo estava errado. As luzes estavam apagadas, a casa mergulhada em um silêncio absoluto. Meu coração acelerou. Leonardo deveria estar acordado, assistindo TV ou algo assim. Mateus, pelo menos, deveria estar respirando pesadamente no quarto, mas havia um vazio ali, algo que me deixou gelada antes mesmo de abrir a porta. Leonardo? Chamei hesitante. Nenhuma resposta. Tentei acender as luzes. Não funcionaram. Subi as escadas às pressas, meu coração martelando no peito. Empurrei a porta do quarto de Mateus. O berço estava vazio. E então vi o bilhete. Um pedaço de papel branco, sujo de sangue seco. Crianças precisam de um lar melhor. Meus joelhos fraquejaram. O ar me faltou. Mateus! Gritei desesperada, revirando o quarto, abrindo portas, chamando seu nome até minha voz falhar. Não havia nada, nenhum sinal dele, nenhum sinal de Leonardo. Meu filho havia desaparecido. E eu sabia, com uma certeza terrível, que nunca mais o veria da mesma forma. Meus dedos tremiam enquanto discava o número da polícia. A voz do atendente soava distante, abafada pelo desespero que martelava dentro de mim. Meu filho desapareceu. Ele sumiu. Alguém o levou. As palavras saíam engasgadas, entre soluços incontroláveis. Enquanto esperava pela chegada da polícia, corri pela casa, abrindo portas, vasculhando cada canto, como se Mateus pudesse estar escondido, esperando para me assustar numa brincadeira inocente. Mas o silêncio era absoluto. O ar parecia denso, carregado de algo que não conseguia nomear. Havia uma sensação opressiva, como se eu não estivesse sozinha ali. Foi então que notei os detalhes estranhos. A janela do quarto estava entreaberta, mas não havia sinais de arrombamento. A porta da casa estava trancada da mesma forma que eu a deixei ao sair. E o mais bizarro, os brinquedos de Mateus estavam organizados perfeitamente, alinhados em fileiras no chão. Meu filho nunca fazia isso. A campainha tocou, me arrancando daquele devaneio macabro. Quando abri a porta, 2 policiais me encararam. Um homem alto, de olhar cético, e uma mulher mais jovem que parecia genuinamente preocupada. A senhora mora sozinha? O policial perguntou de imediato. Não, eu moro com meu filho. Ele sumiu. Leonardo estava aqui cuidando dele. Meus olhos imploravam para que acreditassem em mim. A policial trocou um olhar com o colega. Quem é Leonardo? Meu namorado. Eu o conheci há algumas semanas. Ele cuidava do Mateus para mim esta noite. Os policiais trocaram mais um olhar carregado de dúvida. Senhora, fizemos uma verificação rápida no sistema. Não há nenhum registro recente de um Leonardo morando nesta cidade. Nem mesmo alguém com esse nome correspondente às características que você nos deu. O mundo girou. Isso não faz sentido. Minha voz saiu fraca. Ele estava aqui. Foi quando minha vizinha do lado, Dona Célia, uma senhora idosa e religiosa, se aproximou hesitante. Filha, sua voz soou carregada de pesar. Eu vi você entrar sozinha naquela noite. Vi você falando sozinha na varanda. Não havia ninguém com você. Meus pulmões queimavam. Meu corpo inteiro recusava acreditar no que eu acabava de ouvir. Mas então, a policial entrou na casa, analisando o ambiente. Você tem alguma foto recente dele? Perguntou. Minhas mãos tremiam enquanto desbloqueava o celular. Abri a galeria, deslizei até as fotos que tirei nos últimos dias. As imagens estavam lá. Fotos minhas, fotos de Mateus, mas em nenhuma delas Leonardo aparecia. O espaço ao meu lado estava sempre vazio. Meu corpo inteiro congelou. Como era possível? Eu lembrava de suas mãos segurando as minhas, do calor de seus abraços, do cheiro do seu perfume impregnado na minha roupa. Ele não podia ser uma invenção da minha mente.
Não, não, isso não faz sentido. Ele estava aqui. Ele levou meu filho. A policial observava meu desespero com um olhar incerto. Vamos continuar a busca, mas precisamos considerar todas as possibilidades, inclusive... Você acha que eu inventei isso? Gritei. Acha que eu faria mal ao meu próprio filho? A jovem recuou um passo. Foi então que algo mudou no ar. O frio na espinha foi imediato. Um peso invisível pressionou meu peito. De algum lugar dentro da casa, uma voz surgiu. Uma voz fina, distorcida, vinda de um lugar impossível. Mamãe! Minha cabeça girou violentamente em direção ao berço vazio. A voz de Mateus. Meu filho! Corri para o quarto empurrando os policiais para o lado. Revirei os lençóis, abri o guarda-roupa, olhei debaixo da cama. Nada, mas eu sabia o que tinha ouvido. Então, um detalhe me chamou a atenção. O colchão do berço estava rasgado na lateral. Com os dedos trêmulos, enfiei a mão dentro da espuma e senti algo gelado e áspero. Puxei com força. Era um cravo de ferro enferrujado, coberto de algo escuro, como se tivesse sido usado há séculos para prender algo ou alguém. A coisa queimou minha pele no instante em que a toquei. Gritei e a joguei longe. A policial pegou o objeto com um lenço e o analisou com uma expressão assustada. Isso parece ser antigo, talvez um objeto ritualístico. O ar no quarto ficou mais denso. O frio era cortante agora. E então ouvimos um riso infantil, mas não vinha de lugar nenhum. Vinha de todos os lugares. Mamãe, ele me levou. Ele está aqui. As luzes piscaram violentamente. Um vento gelado soprou pela casa. E então tudo ficou em silêncio novamente. Meus olhos estavam marejados, meu corpo em choque. A policial segurou meu ombro, tentando me ancorar na realidade. Vamos levá-la para um lugar seguro, Letícia. Precisamos investigar isso com calma. Mas eu sabia a verdade. Leonardo nunca existiu. Mateus nunca foi levado por um homem. Algo muito pior o havia levado. E eu nunca mais veria meu filho da mesma forma. Letícia nunca foi acusada formalmente, mas a polícia jamais encontrou vestígios de Mateus. Sem provas de arrombamento ou luta, ela foi considerada instável emocionalmente e enviada para um hospital psiquiátrico. Todas as noites, seu grito ecoa pelos corredores. Ele ainda está aqui, ele ainda me chama, mas ninguém a escuta, ninguém acredita. E em algum lugar, no vazio entre os mundos, a voz de Mateus ainda chama por sua mãe. Se alguém me dissesse que um simples deslizar para a direita no Tinder mudaria minha vida para sempre, eu teria rido. Mas agora, trancada nesse lugar frio, com o cheiro de ferrugem impregnado nas paredes, tudo o que consigo pensar é: como fui tão ingênua? Meu nome é Gabriela, tenho 22 anos e sou universitária. Sempre fui independente. Morar sozinha foi uma escolha, um passo para minha liberdade. Mas, ironicamente, essa mesma liberdade me colocou onde estou agora. Com a rotina corrida entre a faculdade e o estágio, sair para conhecer alguém nunca foi minha prioridade. Então, como todo mundo, recorri ao Tinder. Foi lá que conheci Arthur. Ele não era apenas bonito, ele era charmoso. O tipo de cara que sabia exatamente o que dizer para fazer você rir. Elegante, sem ser snob, misterioso, sem parecer sombrio. Em poucos dias me senti atraída de uma forma que não conseguia explicar. Então, quando ele me convidou para um drink em um bar sofisticado, aceitei. Afinal, que mal poderia haver? O bar era um dos mais bonitos que já vi. Luz baixa, ambiente aconchegante, música ambiente no tom certo. Arthur já estava lá, sentado à mesa, sorrindo para mim. Você é ainda mais bonita pessoalmente, ele disse, se levantando para me cumprimentar. Sorri, tentando ignorar o leve desconforto que senti ao ver como ele me olhava.
como se estivesse estudando cada detalhe meu. Conversamos por quase 1 hora. Ele era divertido, seguro de si e parecia genuinamente interessado na minha vida. Mas havia algo estranho. Pequenos detalhes. Por que ele sempre evitava falar sobre o próprio passado? Por que suas perguntas sobre mim pareciam tão direcionadas? Você mora sozinha? Seus pais moram perto? Tem algum amigo que sabe que você está aqui? Talvez fosse só paranoia, ou talvez meu instinto estivesse tentando me avisar. Então, ele chamou o garçom e pediu um drink para mim. Você precisa provar esse, é meu preferido. O líquido âmbar brilhava na taça. Tomei um gole e imediatamente senti algo estranho. Um gosto metálico, quase imperceptível. Forte, né? Arthur sorriu. Foi quando comecei a me sentir tonta. Minha visão ficou turva. O bar girava ao meu redor. Meu coração acelerou e um frio percorreu minha espinha. Ei, Gabriela, você tá bem? Arthur perguntou com uma expressão que parecia preocupada. Mas seus olhos diziam outra coisa. Tentei falar, mas minha língua parecia pesada. Arthur se levantou e segurou minha mão. Você só precisa de ar. Vamos sair um pouco. Tentei resistir, mas minhas pernas fraquejaram. Ele me segurou pela cintura, guiando-me para fora do bar. O garçom nos olhou com uma expressão hesitante. Por um segundo tentei falar, tentei pedir ajuda. Mas Arthur foi mais rápido. Ela bebeu rápido demais. Vou levá-la para casa. O garçom pareceu convencido. Eu queria gritar, mas já era tarde. A escuridão me engoliu. Acordei com um gosto amargo na boca. Minha cabeça latejava. Meu corpo estava pesado. Então percebi. Minhas mãos estavam amarradas. Abri os olhos e o pânico tomou conta de mim. Eu estava em um galpão. As paredes de concreto eram sujas, o chão frio. O cheiro de ferrugem e mofo enchia minhas narinas. No canto, bolsas, sapatos e celulares estavam espalhados. Meus olhos se arregalaram. Foi quando ouvi passos. A porta rangeu. Arthur entrou, mas o sorriso charmoso e acolhedor havia sumido. No seu lugar, um olhar vazio. Bom dia, dorminhoca. Eu me encolhi na cadeira, tentando processar tudo. Você... Por que... O que... Minha voz era um fio fraco. Arthur sorriu. Você não é a primeira, Gabi. Mas pode ser a mais esperta. Meu coração batia tão rápido que doía. Ele se aproximou, abaixando-se para ficar na minha altura. Sabe o que é mais engraçado? Como vocês sempre confiam. Como ignoram os sinais. Ele pegou algo no bolso. Meu celular. Eu já avisei seus amigos que você chegou em casa bem. E apaguei sua conta no Tinder. As lágrimas vieram. Por favor, me deixa ir. Arthur suspirou. Você acha que sou um monstro, não é? Ele se afastou e pegou algo em uma mesa. Uma faca. O medo se transformou em desespero absoluto. Arthur girava a lâmina entre os dedos. Vamos jogar um jogo. Se conseguir se soltar antes de eu voltar, você pode ir. Ele riu e saiu pela porta. Minhas mãos tremiam. Olhando ao redor, vi algo no chão. Um pedaço de vidro. Respirei fundo e comecei a esfregar as cordas contra ele. O tempo parecia correr rápido demais. Ouvi os passos voltando. As cordas afrouxaram. Arthur abriu a porta. Num movimento desesperado, puxei as mãos e me joguei contra ele, fincando o vidro em sua perna. Ele gritou. Eu corri. Corri pelo galpão, meu coração explodindo no peito. Vi uma janela pequena no alto da parede. Arthur se levantou. Você acha que pode fugir de mim? Escalei uma pilha de caixas. Ele agarrou meu tornozelo. Não! Chutei com toda a força. Ele caiu para trás. Me joguei pela janela. Cortei meus braços no vidro, mas não parei. Corri pela estrada, descalça, ofegante. Um caminhão se aproximou. O motorista freou e correu até mim. Moça, o que houve? Olhei para trás. Arthur estava na porta do galpão, sangrando, sorrindo. Até a próxima, Gabi.
A polícia nunca o encontrou. Meses depois, recebi uma notificação no Instagram. Sugestões para você, a foto de um homem. O nome diferente, mas o sorriso, o mesmo. Arthur. A próxima garota já estava em seu radar. Quando se fala em crimes brutais, a gente imagina histórias distantes, algo que acontece com outras pessoas, em lugares remotos. Mas às vezes, o terror está mais perto do que imaginamos. Essa é a história de Renan Tortajada. Um caso que começou com um simples desaparecimento e terminou em algo muito pior. No dia 18 de fevereiro de 2023, na cidade de Toledo, Paraná, Renan, um médico de 35 anos, simplesmente sumiu. Ele não apareceu no trabalho, não atendeu o telefone. Para um cara organizado como ele, isso era estranho. No começo, a família tentou não entrar em pânico. Talvez um problema no celular, um compromisso de última hora. Mas quando a noite caiu e Renan ainda não dava notícias, algo ficou claro. Havia algo errado. Foi então que começaram as buscas. Ligações, mensagens, amigos perguntando por ele, ninguém sabia de nada. No dia seguinte, a polícia foi acionada. O que começou como um simples desaparecimento, logo se transformou em uma investigação policial. Mas foi a primeira pista que fez tudo mudar. O celular de Renan foi encontrado jogado perto de um lago, em Umuarama. Um detalhe perturbador. Quem larga o próprio celular desse jeito? A família começou a temer o pior. Um acidente, um sequestro, um crime. Mas nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Na noite do dia 17 de fevereiro, poucas horas antes de desaparecer, Renan tinha marcado um encontro, nada fora do comum. Ele usava aplicativos para conhecer pessoas, como muitos fazem. Dessa vez, a conversa foi rápida. Guilherme era o nome do cara. Parecia simpático, interessante. Eles combinaram de se encontrar em um bosque afastado de Umuarama, um lugar discreto. Renan saiu do apartamento, pegou o carro e dirigiu até lá, sem saber que estava indo para a última noite de sua vida. O local era escuro, silencioso, cercado por árvores altas, o tipo de lugar onde ninguém escutaria um pedido de socorro. Renan estacionou, mandou uma última mensagem e esperou. Não demorou muito para Guilherme aparecer. A conversa começou casual, mas algo estava estranho. Guilherme parecia inquieto. Havia um peso no ar. Renan percebeu isso tarde demais. De repente, Guilherme mudou o tom. Ele queria dinheiro. Disse que aquele encontro não era de graça. Renan, pego de surpresa, explicou que não tinha levado dinheiro. O que aconteceu depois foi rápido e brutal. Guilherme avançou. O primeiro soco foi forte, derrubando Renan no chão. Ele tentou reagir, mas o agressor era implacável. O bosque silencioso foi preenchido pelo som de golpes, pela respiração pesada, pela luta desigual entre um médico indefeso e um assassino em ascensão. Quando tudo acabou, Guilherme ficou ali, olhando para o corpo de Renan caído entre as folhas. Ele sabia que precisava agir rápido. Pegou uma pedra, finalizou o serviço e começou a cavar. Uma cova rasa, o suficiente para esconder um corpo, o suficiente para ganhar tempo, o suficiente até que alguém aparecesse. Guilherme respirava pesado, suas mãos tremiam, sujas de terra e sangue. O corpo de Renan estava ali, parcialmente enterrado, e ele já se preparava para sair dali o mais rápido possível quando sentiu algo estranho, uma presença. Seu coração disparou. Ele se virou devagar, e foi então que viu. A poucos metros de distância, entre as sombras das árvores, alguém observava. Era uma mulher. No começo, ele não conseguia enxergar direito, mas bastou um passo a mais para que o rosto dela ficasse visível à luz fraca da lua. Sabrina Medeiros. Ela não deveria estar ali. A mente de Guilherme entrou em estado de alerta.
Ele sabia o que isso significava. Se ela contasse para alguém, tudo estaria perdido. Ele iria para a cadeia. Ele forçou um sorriso. Não se preocupe, você não viu nada. Mas Sabrina já estava recuando, os olhos arregalados, o corpo tenso. Eu vou embora, eu não vi nada. Ela tentou correr. Foi a pior escolha que poderia ter feito. Em segundos, Guilherme a alcançou. O grito de Sabrina ecoou pelo bosque, mas não havia ninguém para ouvir. Ele foi para cima dela, derrubando-a no chão com brutalidade. Dessa vez, não houve luta. Não havia como lutar. O silêncio retornou ao bosque, e Guilherme ficou ali por um instante, ouvindo apenas a própria respiração. Agora, ele tinha 2 corpos para esconder. Guilherme agia no modo automático. Não havia mais tempo para cavar outra cova. Ele arrastou o corpo de Sabrina até o carro de Renan e abriu o porta-malas. O cheiro metálico de sangue já começava a impregnar o interior do veículo. Ele jogou o corpo lá dentro sem hesitar e bateu a tampa com força. Ele precisava se livrar dela. Dirigiu por estradas escuras, sua mente um turbilhão de pensamentos. Tudo tinha saído do controle. Primeiro Renan, agora Sabrina. 2 mortes em questão de horas. Depois de um tempo, ele encontrou um local afastado, em uma estrada rural em Maria Helena. Parou o carro, desceu, abriu o porta-malas e puxou o corpo para fora. Jogou-o entre os arbustos sem sequer olhar para trás. Subiu no carro e acelerou, sem saber que, apesar de todos os seus esforços para sumir com as evidências, o destino já estava selado. A polícia já estava no seu encalço. O desaparecimento de Renan já havia se tornado um caso sério. Familiares, amigos e colegas de trabalho estavam alarmados e a polícia intensificava as buscas. A primeira pista concreta veio no dia seguinte. O celular de Renan foi encontrado perto de um lago em Umuarama. Um detalhe perturbador. Quem simplesmente largaria o celular assim? As autoridades começaram a rastrear os últimos movimentos de Renan. Chamadas, mensagens, histórico de localização. Aos poucos, o quebra-cabeça ia se montando. Mas foi quando avistaram o carro do médico circulando pela cidade que tudo mudou. Um veículo que deveria estar desaparecido agora estava sendo dirigido por outra pessoa. A polícia não perdeu tempo. No dia 19 de fevereiro, uma abordagem foi feita. O carro de Renan foi cercado e dentro dele estavam 2 homens. O motorista, Guilherme da Costa Alves, e um segundo passageiro cuja identidade não foi revelada. Guilherme tentou manter a calma, mas a tensão era visível. Quando os policiais abriram a porta do carro, algo chamou a atenção. Manchas de sangue, vestígios de luta, pequenos detalhes que indicavam que aquele não era um simples caso de roubo de veículo. A investigação tomou um rumo sombrio. Na delegacia, a pressão psicológica começou. Guilherme manteve o silêncio no início, mas logo ficou claro que a verdade pesava demais para ser escondida. Ele quebrou. Em um depoimento frio, sem arrependimento aparente, confessou tudo. O encontro com Renan, a discussão, o crime brutal. Revelou como enterrou o corpo do médico em uma cova rasa no bosque, mas o que mais chocou os investigadores veio a seguir: o segundo assassinato. Houve uma testemunha, eu não tive escolha. Sabrina Medeiros havia estado no lugar errado, na hora errada. Sua morte foi um reflexo da brutalidade sem controle de Guilherme. A polícia não perdeu tempo. Retornaram ao bosque e encontraram a cova onde Renan estava enterrado. Pouco depois, na estrada rural, o corpo de Sabrina também foi localizado. O quebra-cabeça estava resolvido, mas a dor e o terror que aquelas mortes deixaram permaneceriam para sempre. Enquanto Guilherme era formalmente acusado e encaminhado para a prisão, restava uma única certeza: o destino de Renan foi selado por uma escolha errada em um aplicativo de encontros. E Sabrina foi apenas um dano colateral.
Algumas histórias deixam cicatrizes. Elas não se apagam, não desaparecem com o tempo. E essa, sem dúvida, é uma delas. Renan Tortajada saiu de casa para um encontro naquela noite de fevereiro, sem imaginar que nunca mais voltaria. Seu corpo foi encontrado dias depois, coberto por terra, silenciado para sempre por um desconhecido. Sabrina Medeiros, por outro lado, não tinha nenhuma ligação com Renan. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Mas para Guilherme, isso foi o suficiente para selar seu destino. E Guilherme, ele está atrás das grades, aguardando julgamento, mas no fim das contas, essa história não é só sobre ele. É sobre como a violência pode estar onde menos esperamos. Como um simples encontro pode se transformar em uma armadilha mortal. Quantas pessoas usam aplicativos de encontro sem nunca imaginar que podem estar marcando um encontro com um assassino? Quantas vezes confiamos em estranhos, acreditando que nada pode dar errado? Talvez essa seja a pior parte dessa história. Ela não é apenas um conto de terror. Ela aconteceu. E pode acontecer de novo. Se tem uma coisa que esse caso nos ensina, é que o perigo pode estar em qualquer lugar. E às vezes, ele está a apenas um clique de distância. Histórias como essa nos mostram o quão assustadora a realidade pode ser. Então, antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem sabe você não ajuda alguém a evitar um encontro fatal. Eu nunca fui de me aventurar muito, mas algo em Karine me fazia querer quebrar minhas próprias regras. Ela era misteriosa, envolvente, parecia saber exatamente o que dizer para me prender em sua teia. Nos conhecemos pelo Tinder e depois de semanas de conversa, ela sugeriu um passeio. Você vai adorar, Lucas. A trilha é linda. O pôr do sol lá é diferente de qualquer outro lugar, disse ela, sua voz suave, quase hipnótica. Minha primeira reação foi hesitar. Trilhas isoladas nunca foram o meu forte, mas a ideia de encontrá-la pessoalmente, de passar um tempo com ela sem uma tela entre nós, me fez ignorar qualquer receio. No dia combinado, dirigi até um vilarejo distante. O GPS me levou por estradas de terra, onde o sinal do celular começou a falhar. Assim que cheguei ao ponto de encontro, vi Karine encostada em um carro velho, o motor ainda ligado. Ela vestia roupas escuras e tinha um sorriso enigmático nos lábios. "Pronto para a aventura?" perguntou, abrindo a porta do passageiro para mim. Havia algo em seu olhar que me fez hesitar por um instante. Mas, tolo como fui, entrei no carro. A trilha era fechada, cercada por árvores altas que impediam a luz do sol de entrar. O chão estava coberto por folhas secas e o silêncio ao nosso redor era quase sobrenatural. A única coisa que se ouvia eram nossos passos e o som do vento balançando os galhos. "Você vem aqui sempre?" perguntei, tentando disfarçar o desconforto. Karine me olhou de canto de olho e sorriu. "Sim, mas geralmente eu venho sozinha. Hoje é especial." A forma como ela disse aquilo fez um arrepio subir pela minha espinha. Ela olhava para trás de vez em quando, como se estivesse verificando se algo ou alguém nos seguia. "Tá tudo bem?" questionei, tentando parecer casual. Ela hesitou por um instante antes de responder. "Você sente? Como se estivéssemos sendo observados." Senti meu estômago revirar. De fato, havia algo estranho. Eu tinha a sensação de que não estávamos sozinhos. Tentei rir, afastando a paranoia, mas foi nesse momento que percebi um vulto se movendo entre as árvores. Antes que eu pudesse falar, Karine parou de repente, virou-se para mim e disse em um tom baixo: "O pôr do sol está chegando. É agora que tudo começa." Minha garganta secou. O que ela queria dizer com aquilo? Meu coração disparou. Algo no tom de Karine me fez sentir como se eu estivesse preso em uma armadilha invisível. "O que você quer dizer com tudo começa?" perguntei,
tentando manter a calma. Ela não respondeu. Apenas deu um passo para trás e olhou para a mata ao redor. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho intenso. O ar parecia mais pesado, carregado de algo que eu não conseguia explicar. Então, eu os vi. 3 homens emergiram das sombras da floresta, usando máscaras de pano encardido e segurando facões brilhantes. O som da lâmina deslizando contra o couro de suas luvas foi o suficiente para me fazer congelar. Mais um? Disse um deles, rindo de forma doentia. Meu corpo inteiro se arrepiou. Olhei para Karine, esperando que ela reagisse, corresse, fizesse qualquer coisa. Mas ela apenas deu mais um passo para trás e murmurou: "Você foi escolhido." Eu não conseguia respirar. Meu peito subia e descia rapidamente, e o suor frio escorria pela minha testa. Era um jogo, um tipo de pegadinha, mas o brilho afiado dos facões e os olhares vazios por trás das máscaras me diziam que aquilo era real, muito real. O instinto de sobrevivência assumiu o controle. Sem pensar 2 vezes, virei-me e corri pela floresta com todas as minhas forças. Galhos arranhavam meu rosto e braços, mas eu não sentia nada além do puro terror pulsando dentro de mim. Atrás de mim, ouvi os gritos dos homens e o som das lâminas cortando o ar. "Ele não pode sair daqui vivo!" Um deles berrou. O pânico me fazia tropeçar, mas eu me obrigava a continuar. O problema era que aquela floresta parecia infinita, como se estivesse me engolindo. Então vi algo estranho. Árvores marcadas com símbolos esculpidos que pareciam olhos, trilhas que não levavam a lugar algum. Era como se eu estivesse correndo em círculos. Um calafrio subiu pela minha espinha quando percebi. A floresta estava me prendendo. Minha respiração ficou curta. Eu estava exausto. Minha visão começava a embaçar. Foi quando ouvi um sussurro, uma voz gélida, quase dentro da minha cabeça, dizendo: "Pare de correr." O som fez meu coração quase parar. Eu sabia que não deveria olhar para trás, mas olhei. E o que vi foi o suficiente para me fazer perder o equilíbrio e cair. Karine estava parada entre as árvores, mas algo nela havia mudado. Seus olhos estavam completamente negros e ela estava sorrindo. Meu corpo tremia enquanto tentava me levantar do chão. O impacto da queda fez minhas costelas doerem e minha respiração estava pesada, mas nada disso importava. Tudo que eu conseguia pensar era no que eu tinha acabado de ver. Karine continuava ali, imóvel entre as árvores, com aqueles olhos negros como um poço sem fim. Seu sorriso era um contraste perturbador, como se ela estivesse se divertindo com o meu desespero. "Lucas", ela chamou, sua voz agora carregada com um eco estranho, como se não fosse dela. "Você não entende, não é?" Meus instintos gritavam para que eu corresse, mas eu estava paralisado. Meu corpo se recusava a responder. Foi quando os 3 homens mascarados surgiram novamente da escuridão, como se a própria floresta os tivesse cuspido de volta. Eles avançaram lentamente, sem pressa, como se soubessem que eu já estava acabado. "Você não pode escapar, garoto." Um deles disse, erguendo o facão e passando a lâmina lentamente sobre a palma da própria mão. O suor escorria pelo meu rosto. Minha mente trabalhava rápido, tentando encontrar uma saída. Então, algo estranho aconteceu. O silêncio absoluto foi quebrado por um som baixo e gutural, um rosnado profundo vindo das sombras. Os 3 homens pararam e olharam ao redor. Mesmo Karine, com seu olhar vazio e sobrenatural, pareceu incomodada. O rosnado aumentou, se multiplicando. Era como se houvesse algo ali conosco, algo que nem eles esperavam. E então eu vi. 2 silhuetas gigantescas surgiram das sombras da floresta. Não eram lobos, nem ursos. Eram algo diferente. Seus olhos brilhavam como brasas e suas bocas estavam entreabertas, revelando dentes pontiagudos que pareciam lâminas. Os mascarados recuaram. "Não era para isso estar acontecendo", um deles murmurou.
Karine finalmente parou de sorrir. Os rosnados se transformaram em gritos grotescos, misturados com sons de ossos quebrando e carne sendo dilacerada. Eu não fiquei para ver o que aconteceria em seguida. Aproveitei o caos e corri. Dessa vez, não olhei para trás. Minha corrida foi frenética. Eu não sabia para onde estava indo, apenas sabia que precisava continuar. A floresta parecia se estender infinitamente, como se estivesse brincando comigo, me puxando cada vez mais para o seu coração sombrio. A noite havia caído completamente agora, e a escuridão era tão densa que eu mal conseguia enxergar os próprios pés. Meus pulmões queimavam, minhas pernas tremiam, e cada sombra parecia esconder algo pronto para me pegar. Foi quando tropecei em uma raiz e caí pesadamente no chão. Pela primeira vez em horas, eu chorei. Lágrimas de puro medo, desespero e exaustão escorreram pelo meu rosto enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Eu estava perdido. Não sabia onde estava, se ainda estava sendo perseguido ou se algo muito pior me aguardava. Foi então que ouvi vozes. No começo, pensei que minha mente estava pregando peças em mim, mas então vi luzes dançando entre as árvores, lanternas, caçadores. 3 homens armados surgiram da escuridão apontando suas lanternas para mim. Eles estavam vestidos com roupas de caça e carregavam rifles. "O que diabos você está fazendo aqui, garoto?" Um deles perguntou, a expressão severa. Eu tentei responder, mas minha voz falhou. Eu queria gritar, contar tudo, pedir ajuda, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. "Ele está em choque", outro disse, abaixando a arma. "Vamos tirar ele daqui." Me deixei ser levado. Eles me ajudaram a andar até um pequeno acampamento. Me deram água, cobertores e esperaram que eu me acalmasse. Quando finalmente consegui falar, contei tudo. Os homens se entreolharam e um deles, o mais velho, suspirou pesadamente. "Então, você viu?" Meu sangue gelou. "Como assim?" Perguntei, minha voz mal saindo. O caçador mais velho se aproximou e olhou fundo nos meus olhos. "Essa floresta não é um lugar normal, garoto. Muitos vieram para cá e nunca voltaram. Você teve sorte, muita sorte." Eu engoli em seco. "E Karine, os homens mascarados?" O velho apenas balançou a cabeça. "Se você conseguiu sair, não procure respostas. Apenas vá embora e nunca mais volte." O silêncio se instalou. Eu queria perguntar mais, exigir uma explicação, mas algo dentro de mim me dizia que ele estava certo. A floresta havia me deixado sair, mas será que algum dia realmente me deixaria em paz? A gente cresce acreditando que o perigo tem um rosto, que ele se parece com um monstro, com alguém ameaçador, com olhos sombrios e uma presença intimidadora. Mas a verdade é que o perigo pode ser encantador. Pode ter um sorriso amigável, um olhar confiável e uma voz suave. Foi isso que aconteceu com Grace Millane, uma jovem de 21 anos, cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de planos. Ela queria conhecer o mundo, queria viver cada experiência ao máximo. E foi justamente essa sede de vida que a levou a um destino do qual nunca mais voltaria. Grace nasceu na Inglaterra, em 1996. Criada em um lar amoroso, cercada pela família e amigos, ela era uma garota extrovertida e criativa. Apaixonada por viagens, decidiu embarcar em uma jornada ao redor do mundo assim que terminou a faculdade. Depois de passar por vários países, Grace chegou à Nova Zelândia no final de novembro de 2018. Um lugar seguro, acolhedor, perfeito para viajantes. Mas segurança, às vezes, é uma ilusão. Em 1º de dezembro de 2018, Grace resolveu abrir o Tinder. Ela deslizou o dedo pela tela e deu match com um homem chamado Jesse Kempson, um neozelandês de 26 anos, de boa aparência, com um perfil normal.
Nada indicava que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Eles combinaram de se encontrar naquela noite. Foram a 3 bares, conversaram, riram, beberam. As câmeras de segurança registraram cada passo desse encontro. As mensagens que Grace enviou para a amiga diziam que estava gostando do cara. Tudo parecia bem, mas então algo estranho aconteceu. Em um momento, Grace foi ao banheiro. E enquanto ela estava fora, Jesse abriu a bolsa dela e vasculhou seus pertences. O que ele procurava, ninguém sabe, mas esse detalhe só foi descoberto depois, quando já era tarde demais. Pouco depois das 21h30, eles saíram do bar e caminharam juntos até o apartamento dele. No elevador, as câmeras registraram a última imagem de Grace com vida. Ela sorria, ela confiava nele. E naquela noite, Grace desapareceu. No dia seguinte, 2 de dezembro, era o aniversário de Grace. Ela faria 22 anos, mas não respondeu nenhuma das mensagens da família. Seu celular estava desligado. Nenhuma atualização em redes sociais, nenhuma mensagem para amigos. E isso era completamente fora do comum. A família de Grace tentou manter a calma. Talvez ela estivesse apenas aproveitando o dia e se desconectando um pouco. Mas algo dentro deles dizia que não era só isso. À medida que as horas passavam, a preocupação crescia. Eles entraram em contato com o hostel onde ela estava hospedada. Suas malas ainda estavam lá, sua cama intacta, nenhum sinal de que ela tivesse voltado. Foi quando o desespero tomou conta. A polícia foi acionada e uma investigação começou. Enquanto isso, Jesse Campson agia como se nada tivesse acontecido. Ele foi visto comprando uma mala grande, produtos de limpeza e alugando um carro. E o detalhe mais perturbador, ele marcou um novo encontro no Tinder. Sim, na mesma noite do desaparecimento de Grace, ele já estava saindo com outra mulher, como se nada tivesse acontecido. Mas ele não sabia que seu tempo estava se esgotando. As câmeras de segurança captaram Jesse carregando 2 malas até o carro. O que ninguém sabia naquele momento era que, dentro de uma delas, estava o corpo de Grace. A polícia sabia que Jesse Campson era a última pessoa a ver Grace viva. Mas para provar o que realmente aconteceu naquela noite, precisavam de mais evidências. Começaram a mapear seus passos. Os investigadores acessaram o histórico de buscas de Jesse e o que encontraram foi perturbador. Na madrugada após o encontro, ele passou horas pesquisando coisas como: quanto tempo leva para um corpo entrar em rigidez cadavérica? Sacos de lixo grandes para corpos. Quanto tempo leva para um corpo se decompor? Os investigadores sabiam que não estavam lidando com um simples desaparecimento. Jesse comprou produtos de limpeza e uma mala nova. Ele foi visto carregando algo pesado até o porta-malas do carro alugado. A polícia já tinha um alvo. Agora precisava de provas. Foram até o apartamento dele e usaram luminol para buscar vestígios de sangue. O que encontraram foi devastador. Havia sangue no carpete, no colchão e nas paredes. Jesse tentou limpar, mas falhou. Sabiam que tinham pegado ele. Agora precisavam encontrar Grace. E para isso analisaram o GPS do celular dele. Ele passou tempo demais em um local isolado, a 30 quilômetros de distância. Era lá que a verdade os esperava. Os investigadores seguiram o rastro de Jesse até um bosque isolado, longe de qualquer movimentação. A vegetação densa escondia algo terrível. Após algumas horas de busca, eles encontraram uma mala parcialmente enterrada. Quando abriram, lá estava Grace. O corpo dela estava embrulhado, cuidadosamente colocado dentro da mala. A autópsia revelou a causa da morte: estrangulamento prolongado. Mas o detalhe mais perturbador foi outro. O histórico de Jesse mostrou que após o crime, ele tirou fotos do corpo de Grace antes de tentar se livrar dele. Isso destruiu qualquer argumento de acidente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A polícia já tinha todas as provas.
Agora era hora de prendê-lo. O julgamento começou em novembro de 2019. A sala do tribunal estava lotada. Os promotores descreveram o crime com detalhes. Mostraram as pesquisas que Jesse fez depois do assassinato, as imagens das câmeras, o sangue no apartamento. A defesa tentou alegar que foi um acidente durante um ato consensual, mas ninguém acreditou. A promotoria revelou algo ainda pior. Jesse já havia tentado estrangular uma ex-namorada antes. Ela conseguiu escapar. Grace não teve essa sorte. A sentença veio rápida. Prisão perpétua. Naquele momento, a família de Grace chorou. Eles sabiam que isso não traria sua filha de volta. Mas pelo menos garantiram que Jesse nunca mais machucaria ninguém. E agora, no Diário de Terror, eu deixo para você essa reflexão. Quantas outras Grace Millane ainda não foram encontradas? Quantos encontros como esse já terminaram sem que ninguém nunca soubesse? O perigo nem sempre se esconde nas sombras. Às vezes, ele usa um sorriso e segura sua mão. Se essa história te prendeu até aqui, imagina as próximas que estão por vir. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato sombrio. E claro, deixa o like para apoiar o nosso trabalho e ajudar a espalhar essas histórias. Bem-vindo ao Diário de Terror. Eu sou Vincent, seu narrador, e hoje trago para você um caso real. Um relato sombrio que, de longe, é um dos mais assustadores que já ouvi. Se você acha que já ouviu histórias perturbadoras, prepare-se, porque essa vai muito além. Uma jovem que confiou na pessoa errada, um desaparecimento que levou a uma descoberta aterrorizante e um assassino que tentou apagar sua vítima da existência. Se você tem estômago fraco, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se decidir continuar, fique atento, porque depois que essa história acabar, você nunca mais verá encontros online da mesma forma. Vamos começar. Eu sempre digo que a realidade pode ser mais assustadora do que qualquer filme de terror. Algumas histórias são tão perturbadoras que parecem saídas da mente de um roteirista macabro. Mas esta é real. O caso de Francia Ruth Ibarra não é apenas um crime brutal. É um aviso, um alerta para todos que confiam cegamente em estranhos na internet. Uma jovem tímida, um estudante de medicina e um encontro marcado pelo destino, ou talvez pelo inferno. Francia tinha 26 anos. Morava em León, Guanajuato, no México. Era uma garota reservada, introvertida, que tinha dificuldades para se socializar. Como muitos, encontrou no Tinder uma forma de conhecer novas pessoas. Foi lá que conheceu Emanuel Delany Bocanegra. Emanuel era estudante de medicina, tinha um jeito charmoso e parecia ser um cara confiável. Eles começaram a conversar, marcaram um encontro e logo estavam em um relacionamento. Mas havia algo estranho. Francia nunca apresentou Emanuel para sua família. Ele evitava conhecê-los, sempre tinha uma desculpa. O relacionamento deles durou 4 meses. 4 meses que pareciam normais, até o dia 3 de dezembro de 2016. O dia em que Francia desapareceu. Naquele dia, Francia saiu de casa para encontrar Emanuel. Ela não disse para onde ia e nem mencionou o encontro para a família, mas garantiu que voltaria às 17 horas. O tempo passou e às 17 horas, Francia não voltou. A princípio, sua mãe pensou que ela apenas tivesse se atrasado, mas quando deu 18 horas, 19 horas, e nenhuma mensagem, o alarme começou a soar. Ela tentou ligar, caixa postal, mandou mensagens, sem resposta. Isso era incomum. Francia sempre avisava onde estava, sempre retornava as mensagens. A preocupação virou desespero. A mãe foi até o quarto da filha, revirou tudo em busca de alguma pista. E então, viu algo que a fez gelar. No computador,
A última pesquisa de França, um endereço, um apartamento que ninguém conhecia. E foi aí que o verdadeiro terror começou. O celular de França continuava desligado. A cada minuto, a angústia da família aumentava. Algo estava errado. Ela nunca ficava tanto tempo sem dar notícias. A mãe, em pânico, mostrou o endereço encontrado no computador para o restante da família. Ninguém reconhecia aquele local. Poderia ser o endereço de algum amigo ou de um desconhecido. A primeira atitude foi ligar para os amigos mais próximos de França. Nenhum deles sabia de nada. Foi então que a decisão foi tomada. Iriam até a polícia. Mas quando chegaram à delegacia, se depararam com algo inesperado. A polícia não parecia levar o caso a sério. Ela deve ter saído com algum namorado e perdeu a noção do tempo. Isso acontece o tempo todo. A mãe insistiu. Mostrou a última pesquisa de França no computador. E esse endereço? Pelo menos chequem. Mas os policiais foram negligentes. Disseram que, para uma busca oficial, precisariam esperar 72 horas. A revolta foi instantânea. A família decidiu agir por conta própria. Enquanto divulgavam o desaparecimento de França nas redes sociais, tentaram encontrar mais pistas sobre o endereço que ela pesquisou. Mal sabiam que, a essa altura, França já estava além do alcance de qualquer socorro. Enquanto a família fazia barulho na internet, um detalhe inesperado surgiu na investigação. No dia seguinte, a polícia recebeu um novo relato de desaparecimento. Mas dessa vez, não era sobre França. O pai de Emmanuel Delaney Bocanegra procurou as autoridades para denunciar o sumiço do próprio filho. O choque foi instantâneo. O namorado secreto de França também havia desaparecido. O homem contou que Emmanuel tomava remédios psiquiátricos e tinha um comportamento instável. Nos últimos dias, estava agitado, mais recluso do que o normal. Mas o que mais chamou a atenção foi uma declaração do pai. Meu filho abandonou a faculdade de medicina há meses, mas eu só descobri agora. Isso mudava tudo. Quem era, de verdade, Emmanuel Delaney Bocanegra? A polícia começou a perceber que havia algo errado. Agora, tinham 2 desaparecidos e uma conexão estranha entre eles. Mas a família de França não queria esperar a polícia agir. Então, fizeram o que os oficiais se recusaram a fazer. Investigaram por conta própria o endereço que França pesquisou no computador. E essa decisão os levaria direto para o horror absoluto. No dia 10 de dezembro, uma semana após o desaparecimento de França, a família dela finalmente conseguiu o endereço completo que estava no computador. Sem esperar mais um segundo, foram até lá. Era um prédio de apartamentos comuns. Nada indicava algo errado do lado de fora. Mas assim que chegaram, viram algo que fez o sangue gelar nas veias. A polícia já estava lá. Havia viaturas, investigadores e peritos forenses entrando e saindo do apartamento de Emmanuel Delaney Bocanegra. Algo terrível havia sido encontrado. O pai de França tentou se aproximar, tentou pedir informações, mas ninguém dizia nada. A única coisa que soube veio de um repórter que cochichou quase sem acreditar nas próprias palavras. Encontraram restos humanos no apartamento e não há dúvidas de que são de uma mulher. Foi assim que a família de França soube que ela nunca voltaria para casa. Não houve explicação oficial. Não houve palavras de conforto. Apenas o choque brutal de perceber que o pior tinha acontecido. A cena dentro do apartamento era algo saído de um pesadelo. Os peritos encontraram restos humanos dissolvidos em soda cáustica e ácido clorídrico. O assassino tentou se livrar de tudo, transformar França em nada além de ossos e um líquido viscoso. Os investigadores recolheram cerca de 6 quilos de tecido humano, o suficiente para determinar que aquilo, um dia, foi uma pessoa. Mas quem? A única forma de confirmar foi com o exame de DNA. O processo demorou dias, mas o resultado foi inquestionável. Os restos pertenciam a França Ruth Ibarra.
Ela não havia simplesmente desaparecido. Ela foi apagada da existência. Enquanto isso, Emanuel Delaney Bocanegra ainda estava foragido, mas não por muito tempo. Com a confirmação de que os restos humanos eram de Francia, a polícia finalmente tratou o caso com a seriedade que deveria desde o começo. Agora, não estavam mais investigando um desaparecimento, mas sim um assassinato brutal. Mas havia um problema. Emanuel Delaney Bocanegra havia sumido. As autoridades começaram uma busca frenética. O nome dele foi colocado em alertas policiais e sua foto circulava em jornais e redes sociais. O público estava revoltado, pedindo justiça. A fuga dele só tornava tudo mais perturbador. Por que ele não estava em casa quando a polícia chegou? Será que ele planejou tudo e fugiu antes que descobrissem o crime? Os dias passaram e a tensão só aumentava. Mas finalmente, no dia 15 de dezembro, Emanuel foi encontrado. Ele não estava escondido em outro país, nem fugindo pela estrada. Ele foi achado em uma clínica psiquiátrica. Ao ser detido, Emanuel parecia confuso, murmurando frases desconexas. Alguns policiais disseram que ele mal reagiu ao ser algemado, como se estivesse perdido dentro da própria mente. Mas isso era real ou apenas um teatro para evitar a prisão? A única certeza era que o julgamento dele seria tão perturbador quanto o crime. A prisão de Emanuel Delaney Bocanegra foi apenas o começo. Agora, os investigadores tinham que responder a uma pergunta crucial. O que realmente aconteceu naquela noite? A versão oficial foi aterrorizante. Durante os interrogatórios, Emanuel confessou que matou Francia por asfixia, depois que ela se recusou a ter relações sexuais com ele. Mas ele não demonstrava arrependimento. Não chorava, não pedia desculpas. Apenas relatava os fatos de maneira fria, sem emoção. A defesa de Emanuel tentou alegar insanidade mental. Seus advogados apresentaram documentos médicos e receitas de remédios psiquiátricos, tentando provar que ele não sabia o que estava fazendo. Mas os promotores não aceitaram essa desculpa. Eles argumentaram que o crime foi premeditado. O fato de Emanuel ter tentado dissolver o corpo mostrava que ele sabia exatamente o que estava fazendo e queria esconder as provas. O julgamento foi longo. Levou 4 anos para que finalmente chegasse a um veredicto. No dia 24 de abril de 2020, Emanuel Delaney Bocanegra foi condenado a 60 anos de prisão. Mas para a família de Francia, isso nunca seria justiça suficiente. Nada traria sua filha de volta. O tribunal estava lotado no dia da sentença. Jornalistas, familiares e curiosos se apertavam para ver o desfecho de um caso que havia chocado o México. Na cadeira dos réus, Emanuel Delaney Bocanegra estava sentado, imóvel. Sua expressão era vazia, quase inumana. Ele não demonstrava remorso nem medo, apenas olhava para o nada. Quando o juiz anunciou a condenação de 60 anos de prisão, um silêncio pesado tomou conta da sala. Para muitos, aquele momento deveria ser o fim da história. O assassino estava preso. A justiça, de alguma forma, havia sido feita. Mas a verdade é que para a família de Francia, Ruth e Barra, não existia justiça suficiente para um crime como esse. Os dias passaram, mas as perguntas continuavam. Emanuel sempre foi um monstro ou algo dentro dele se quebrou? O que teria acontecido se Francia nunca tivesse dado match com ele no Tinder? Ela teria sido outra vítima do destino? A história dela se tornou um alerta. Nas redes sociais, campanhas surgiram pedindo mais segurança para encontros online. Movimentos contra a negligência policial se fortaleceram, mas nada disso traria Francia de volta. Seu nome, no entanto, jamais foi esquecido. E a sombra de Emanuel Delaney Bocanegra permanece como um lembrete cruel de que, às vezes, o verdadeiro terror não vem de fantasmas ou lendas urbanas. Ele veste roupas normais, sorri de maneira gentil e espera que você confie nele.
Se Frância tivesse suspeitado antes, se tivesse contado para alguém onde ia, o final teria sido diferente? Essa é uma pergunta que nunca terá resposta. Mas uma coisa é certa: o perigo pode estar mais perto do que imaginamos. E a próxima vítima pode ser qualquer um de nós.